No volume anterior tivemos um Slice of Life mostrando o dia a dia da família Greirat, e no final do volume tivemos a citação do mestre de Nanahoshi, que é um dragão. E neste volume veremos nosso grupo visitando esse homem para saciar a sua curiosidade. Mas também eles acabarão encontrando um problema bem grande no caminho, que vai ser Nanahoshi passando mais uma vez por uma dificuldade, com dessa vez sua vida estando em risco. Além de que no final temos um cliffhanger muito maior do que do volume anterior, que irá mudar para sempre o destino de Rudels. E tudo isso vocês vão ver nesse vídeo. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 14 da Light Novel de Mushoku Tensei. Então, sem enrolação, bora começar com esse vídeo, porque ele tá bem longo. Após uma jornada que levou meio-dia, Rudels, junto de seu grupo, chegou aos restos de uma fortaleza, que era o local onde eles chegariam à fortaleza flutuante de Perogils. O grupo de Rudels continha Roxy, Sylphie, Nanahoshi, Zanoba, Cliff, Elinalise, Ariel e Luke. A maioria das pessoas queria apenas tirar dúvidas com Perogils, mas Ariel tinha a intenção de tentar tê-lo ao seu lado, o que seria algo muito benéfico para ela. Ao chegarem à fortaleza, Nanahoshi tirou um apito de metal de sua mochila, que não produziu nenhum som após ela soprar com força. Segundo ela, pessoas normais não podiam escutar o som, apenas Perogils e os seus subordinados. Depois de esperarem um tempo, Nanahoshi avisou a todos da chegada da nova pessoa, e quase instantaneamente, em um piscar de olhos, uma figura apareceu diante de todos. Este homem era Arumanfi, alguém que por um mal entendido quase tirou a vida de Rudels. Ele não reconheceu Rudels mesmo depois de olhar para o rosto dele. Por isso, ele logo avisou de que a quantidade de pessoas que Nanahoshi levou não era um problema. Porém, o demônio era, se referindo a Roxy. Segundo Arumanfi, demônios eram proibidos de adentrar na fortaleza flutuante. Isso acabou deixando Roxy triste, mas depois de receber um abraço de seu marido, ela voltou para casa. Depois de se livrar da única pessoa não bem-vinda, Arumanfi entregou a todos um bastão de metal com um padrão complexo esculpido em sua superfície, e logo em seguida balançou a cabeça e desapareceu em um clarão de luz. Com o desaparecimento do homem, o grupo esperou um tempo para ver o que iria acontecer, e como uma resposta à sua espera, todos de repente acabam sendo teletransportados para a fortaleza flutuante, com Rudels sendo o último que foi teleportado. A cena de estarem tão perto das nuvens acabou cativando a todos, até então a voz de uma pessoa que ninguém percebeu estar ali chegar no ouvido de todos. A pessoa que estava recebendo o grupo se chamava Silvaril, e ela é quem iria guiar a todos. E depois de passarem por algumas esculturas e Zanoba se encher de êxtase, todos finalmente chegam na sala onde estava a pessoa que eles tanto queriam encontrar. Sentado em um trono, lá estava ele, o rei dragão blindado Perogils. Ver o rosto dele acabou fazendo o corpo inteiro de Rudels estremecer. Isso porque o rosto dele era semelhante ao de Orsted. Após o dragão blindado conversar com Nanahoshi, ele direciona sua atenção para o grupo e começou com a sessão de apresentações e perguntas. A Ariel, sendo a primeira a tomar partida, se apresenta, e ao descobrir o nome dela, Perogils rapidamente viu qual era a intenção oculta de Ariel vindo para sua fortaleza, e por não ter interesse em se envolver com a briga pelo trono, ele adota uma atitude agressiva, dizendo que ela se recusa a ceder pelo trono, e por isso estava arrastando todos ao seu redor para as águas lamacentas do conflito. O que fez Ariel ficar bem nervosa por ele ter descoberto seu plano, e ela decidiu apenas ficar quieta. A próxima pessoa que Perogils conversa é com Rudels, ao qual ele já tinha direcionado olhar antes, e ele não foi muito receptivo também, pois ao descobrir que Rudels tinha uma quantidade de mana parecida com a de Laplace, ele novamente adotou uma postura agressiva, só sendo um pouco mais leviano a pedido de Nanahoshi. Depois do dragão blindado se acalmar, Rudels aproveita o momento para perguntar a Perogils sobre a situação e também sobre uma cura para sua mãe. Mas infelizmente, Perogils não tinha muitas informações concretas e muito menos uma cura sobre tal condição. Porém, havia uma mulher que teve um destino semelhante e poderia fornecer informações úteis. Ele dizia isso enquanto olhava para a pessoa que estava atrás de Rudels, que era Elinalise. Ao ser descoberta, Elinalise lentamente ergueu a sua cabeça e explica para Rudels de que nunca contou nada sobre porque achava que a situação de Zenith era diferente, além de que ela não queria atrapalhar os momentos felizes que ele estava tendo. Por não ser o momento certo para discutir, Rudels deixou esse assunto para depois. Diferente de Ariel e Rudels, Perogils não adotou uma atitude agressiva com Zanoba, muito pelo contrário.
ele adotou uma atitude amigável. Isso porque ele e Zanoba compartilhavam um interesse por bonecos, e isso foi o suficiente para ele adotar um sorriso e dizer que mostraria outras esculturas para Zanoba. A próxima pessoa que Betelgeuse conversou foi com Sylphie, que antes de tirar a dúvida dela, perguntou se eles tinham um filho. Sylphie respondeu de que eles tinham uma filha, e do literal nada, sem ninguém ter pedido, ele praticamente diz que se algum dia eles tiverem um filho, eles o trouxessem até a fortaleza, porque ele a nomearia, criando assim uma situação bem desconfortável. Quem não se sentiria desconfortável com alguém do nada dizendo que nomearia o seu filho? Depois de Betelgeuse falar essa coisa estranha, Sylphie pergunta para ele sobre o incidente de teleporte e sobre quem o causou. Mas assim como a doença de Zenith, Betelgeuse não tinha certeza de nada sobre esse acontecimento, mas de uma coisa ele tinha certeza: essa calamidade não foi causada pelo homem, ela foi um acidente. Infelizmente, era tudo o que ele sabia. Com isso, a sessão de perguntas tinha terminado, e Betelgeuse diz para todos aproveitarem sua estadia na fortaleza. E assim, cada um do grupo foi para o seu próprio quarto, com Rudels praticamente se espatifando na cama, porque aqueles míseros minutos de conversa foram horas de tortura para ele. Enquanto aproveitavam sua estadia na fortaleza, Rudels foi até Elinalise para saber sobre o que ela estava escondendo. E a história que a elfa escondia era mais triste do que ele esperava. Há 200 anos atrás, Elinalise tinha sido resgatada de um labirinto por uma das companheiras de Betelgeuse. Infelizmente, sem memórias e emoções, que esse último ela conseguiu recuperar depois de alguns anos. Sua vida se seguiu normalmente após o seu despertar. Ela foi acolhida por uma aldeia de elfos e em pouco tempo se apaixonou por um homem da aldeia. Só depois que os dois se tornaram íntimos é que passou a ter um problema: sua luxúria, que disparou de repente. Seu parceiro, por amá-la, sempre tentava acompanhá-la em sua fome insaciável, e por um tempo eles viveram em harmonia. Até que então, algo estranho aconteceu. A Elinalise começou a de repente dar à luz a pequenos cristais redondos de magia todos os meses. Os cristais valiam uma fortuna, então o homem se aproveitou para poder vendê-los. Esses tempos de paz para o casal durou 5 anos, até que o amado de Elinalise acabou sendo assassinado por bandidos que queriam a sua riqueza, assim deixando a elfa viúva. Sem o seu amado, ela não conseguiu manter sua luxúria sob controle, e de 10 em 10 dias, ela começou a atacar qualquer homem que ela via pela sua frente para saciar sua libido. Isso, claro, não passou despercebido e praticamente se tornou notícia na aldeia. E como consequência, todas as mulheres da aldeia a criticaram e a expulsaram. Depois disso, Elinalise se tornou uma prostituta, depois uma escrava e, por fim, uma aventureira. E ao escutar toda a história, Rudels acabou ficando atordoado com tal coisa que a elfa precisou passar. Infelizmente, ele não conseguiu nada de útil que pudesse curar Zenith. A única coisa que ele descobriu era sobre a maldição de Elinalise, que era uma maldição que fazia a mana no corpo dela se acumular e condensar em um cristal mágico ao receber a semente masculina. Se ela não recebesse isso de um homem, ela continuará crescendo até matar a elfa. Infelizmente, nenhuma informação sobre a situação de Zenith foi obtida, mas pelo menos Elinalise conseguiu colocar algumas frustrações para fora. Alguns dias se passaram, e o grupo aproveita bastante sua estadia na Fortaleza Flutuante. Porém, os momentos bons duraram pouco tempo, porque um dia, Nanahoshi, que ficou doente, foi até Rudels para ele poder usar magia de cura, e assim desintoxicá-la. Algo que tem sido bem recorrente, e muitas vezes ele precisou fazer. Como Sylphie estava por perto, ela se ofereceu para lançar a magia, e foi aí em que um verdadeiro problema começou. Ao receber a magia de cura, Nanahoshi, de repente, acabou vomitando sangue. Seu cérebro não conseguiu acompanhar o momento repentino e inesperado, e antes que ela pudesse raciocinar, ela caiu no chão e perdeu sua consciência. Em desespero, Rudels acaba levando Nanahoshi para a enfermaria, e as ordens de Betelgeuse, Silvaril e os familiares foram atrás de respostas sobre o que estava acontecendo com Nanahoshi. E depois de 3 dias, finalmente conseguiram uma resposta. O nome da doença de Nanahoshi era Síndrome de Esgotamento, uma doença ativa a Eros, quando humanos possuem menos mana do que hoje em dia. De acordo com a literatura, aqueles que não possuem mana própria não têm capacidade de neutralizar a mana externa que é filtrada. Assim, ela se acumula dentro deles ao longo de uma década e causa essa doença, onde depois de uma década, ela mata o seu portador. Como se passou 8 anos desde que Nanahoshi veio para esse mundo e ela não tinha mana, essa doença de mais de 7.000 anos atrás acabou a afetando.
Por se tratar de uma doença de milhares de anos atrás e todas as espécies terem se adaptado, eles não tinham nenhuma informação sobre uma cura. Betelgeuse teve a ideia de, através de um dos seus familiares, congelar o corpo de Nanahushi no tempo e ir atrás de uma cura. Porém, ele não iria usar o seu título e criar mais dívidas com outras pessoas. Ele apenas ia ajudar o mínimo possível. Sabendo da doença e de que possivelmente a cura foi perdida, todos foram até Nanahushi, que finalmente tinha acordado, para tentar confortá-la. Só que diferente do que eles queriam, a cada palavra de conforto que proferiam, mais a garota ficava triste. E principalmente desesperada. A única pessoa que permaneceu no quarto foi Rudels, que estava muito triste pela situação de sua amiga. Até que de repente, Nanahushi começou a desabafar. Ela nunca teve um corpo forte, e quando chegou a este mundo, ela tomou uma série de precauções para não ficar doente, chegando até mesmo fazer exercícios em seu quarto. Mas enquanto falava, sua voz foi ficando cada vez mais baixa, até que ela disse que não queria morrer. Ela não queria morrer num mundo tão bizarro como esse. Além disso, nem ao menos fazia sentido o que estava acontecendo com ela. Nesses 8 anos inteiros, seu corpo inteiro não mudou em praticamente nada. Então, por que ela ainda podia ficar doente? Por que isso estava acontecendo com ela? Ela ainda nem beijou alguém pela primeira vez. Ainda não disse ao cara que ama como se sente. E também, nem ao menos vai conseguir ver seus pais antes de morrer e se desculpar com eles por ter sido grossa na última vez que os viu. E ao colocar todas suas frustrações para fora, ela colocou os braços em volta das pernas, enfiando o rosto nos joelhos. Um choro abafado soava, junto com os soluços e gritos tristes da garota. E a última coisa que foi possível ser escutada de Nanahushi foi um pedido de socorro, implorando para que alguém a salvasse. Depois de escutar tudo sem dizer absolutamente nada, Rudels se levanta da sua cadeira e vai para a sala em que Betelgeuse ainda estava sentado. Ele então declara de que irá salvar Nanahushi e de que precisaria da ajuda de Betelgeuse, o que o próprio disse que ajudaria, já que também ficaria magoado se Nanahushi morresse. Então, o atual problema era como eles iriam encontrar a cura da síndrome de esgotamento. Rudels pensou em eles irem até alguém que estava vivo desde a época que a doença existia. O problema era quem poderia ter vivido tanto tempo assim. Até que, enquanto pensava, uma pessoa passou pela cabeça de Rudels. Ele então diz se seria possível Betelgeuse o mandar para o continente demoníaco, porque lá ele rastrearia o grande imperador do mundo demônio, Kishirika Kishirisu. Com a ajuda de Betelgeuse, foi descoberto que Kishirika possivelmente estava na cidade de Iricaris, cidade essa que Rudels não tinha nada além de memórias ruins, já que foi a cidade onde ele tomou ações questionáveis beirando o ruim. Então, com a ajuda do círculo de teletransporte, Rudels, junto de Zanoba, Elinalise e Cliff, começou sua busca à Imperatriz Demônio. Eles começaram oferecendo uma recompensa a quem conseguisse encontrá-la. Inclusive, Rudels até mesmo acabou recorrendo à ajuda de Nokopara, o cabeça de cavalo que acabou descobrindo e complicando as coisas para ele. Por conta da vida de um amigo estar em risco, Rudels apenas ignorou o fato de Nokopara ter esquecido dele e também deixou suas mágoas de lado ao cabeça de cavalo. E, infelizmente, o grupo não tinha tido nenhuma sorte em tentar encontrar a Imperatriz. Mas, como se as estrelas estivessem se alinhando a favor deles, quando Cliff decidiu comprar espetinhos para eles, um mendigo de repente apareceu e começou a implorar por comida para ele. E por conta de seu coração gentil, Cliff não se importou em dar comida para o mendigo. A cena acabou fazendo Rudels ter um déjà vu, já que algo parecido aconteceu com ele. E após devorar vários espetinhos, o mendigo sorriu e começou a rir loucamente. Logo em seguida, ele tirou sua capa e berrou, começando a se apresentar, sendo a exata pessoa que eles estavam procurando, Kishirika Kishirisu, que declarou que por Cliff ter salvado sua vida, ela iria oferecer uma recompensa. Após conversarem um pouco com a Imperatriz e Rudels relembrar o pequeno encontro que eles tiveram, Cliff finalmente tirou sua dúvida sobre se existia uma cura sobre a síndrome de esgotamento para Kishirika. Por sorte, ela lembrava exatamente qual era a cura. O que eles precisavam era encontrar uma grama que se chamava grama Sokas. Em seguida, fazer um pouco de chá com ela, beber e assim o problema estaria resolvido. E como se de novo as estrelas se alinhassem a favor do grupo, Kishirika tinha ordenado que cada rei demônio cultivasse essa grama em seu castelo. Isso porque aqueles que bebem são reis demônios imortais. E eles apenas precisariam ir até o castelo de Kishirika para conseguir essas plantas. Porém, um problema bem grande apareceu. Vários soldados em armaduras pretas começaram a se reunir em volta do grupo. O líder dos soldados os apresentou como os guardas pessoais da rei demônio imortal Atofera
Tofera Toff, que governa o território de Gaslow e também é a irmã de Badgard. E por ordem dela, o grupo deveria entregar Kishirika e ir com eles para o castelo. O grupo ficou com a guarda alta e estavam se preparando para uma luta, mas quando esse mesmo líder se ajoelhou e implorou para que eles o acompanhassem para que eles não fossem punidos por Toff, Rudels sentiu um pouco de pena deles e perguntou o motivo de estarem atrás de Kishirika. E o motivo era por culpa da própria. Segundo o líder, há 1 ano, Toff foi para aquela cidade para beber um frasco especial de licor que era produzido no território Gekura. Mas, para a infelicidade dela, Kishirika o roubou e tomou tudo. E por conta disso, a Imperatriz estava sendo caçada até agora pela Rei Demônio. Ao escutar a história toda, Rudels entendeu tudo, e ele mesmo usou magia para colocar algemas em Kishirika. Ao entregarem a criminosa, Cliff e Elinalise foram juntos de um guarda para coletar a grama Socas, enquanto Rudels e Zanoba foram conversar diretamente com Toff. E bem, as coisas não foram bem como eles pensavam. Após esperarem um pouco, Rudels e Zanoba finalmente estavam cara a cara com a Rei Demônio Imortal, a Tofera Toff Ribak, que em agradecimentos queria que eles pedissem uma recompensa. À sugestão de um dos guardas de Toff, Rudels decidiu recusar a recompensa, e foi nesse exato momento em que eles conheceram a personalidade da Rei Demônio, que era uma cabeça de músculos. Toff queria transformar Rudels e seu grupo em seus guardas pessoais e fazê-los passar por um treinamento para que eles atingissem todo o seu potencial. O problema era que esse treinamento demoraria pelo menos 10 anos e eles não teriam descanso. E como Rudels tinha uma vida e era um pai de família, ele não podia aceitar essa proposta. Mas, mesmo sabendo que ele tinha família, a Toff não estava nem aí, já que ela não via o filho dela há mais de 100 anos, e isso não se demonstrou um problema, pelo menos para ela. E como se não fosse suficiente, essa maluca ainda queria fazer um contrato forçado com eles para obrigá-los a se tornarem seus guardas pessoais. Rudels ainda tentou recusar a oferta o máximo que podia, mas isso apenas acabou irritando Toff, ao ponto de ela acabar partindo para cima deles. Com a força absurda de Zanoba e magia de eletricidade do Rudels, eles conseguiram criar um ferimento fatal em Toff, que infelizmente logo acabou se regenerando, já que ela não tem imortal no nome à toa. Mas aproveitando o momento, eles logo se reuniram com Cliff e Elinalise para vazarem daquela cidade e das garras da Rei Demônio. E foi nesse exato momento em que uma perseguição se iniciou. Como Toff e seus próprios soldados eram fortes e principalmente imortais, o grupo não tinha a menor chance de vencer. Por isso, eles estavam se focando em chegar até um círculo de teletransporte e voltar para a fortaleza de Perocils. O problema era que Toff se demonstrou tão insistente e determinada que Rudels, Zanoba e Elinalise tiveram que se sacrificar e tentar segurá-los o máximo possível para Cliff poder chegar até o círculo e, quem sabe, convencer Perocils a ir salvá-los. Isso para mostrar o quanto a perseguição estava sendo intensa. Para vocês terem noção, Rudels precisou usar uma magia de eletricidade para poder paralisar, nem que fosse por um curto período de tempo, Toff e seus guardas. Porém, no processo, ele, Elinalise e Zanoba também acabaram sendo afetados e paralisados, com Cliff sendo o único não afetado. Por sorte, eles acabaram sendo salvos pelo próprio Perocils, que acabou tendo seu castelo invadido por algum dos guardas de Toff. Ele então sugou a mana de todos no local, e no final, acabou cortando Toff ao meio. Claro, ela não morreu, mas foi derrotada. Assim, quase perdendo uma década de suas vidas, o grupo conseguiu voltar à Fortaleza Flutuante. Com a grama Socas, tudo o que foi preciso fazer foi criar um chá, e após bebê-lo, os sintomas da doença de Nanahoshi desapareceram. Só que ela não estava curada da síndrome de esgotamento, já que constantemente o corpo dela recebe a mana daquele mundo. Por isso, era preciso que ela tomasse aquele chá todo dia para esse mesmo problema não se repetir. Por ter dito algumas coisas meio rudes e também ser a segunda vez que é cuidada, Nanahoshi queria oferecer uma recompensa a Rudels e seus esforços. E por mais que tenha recusado de primeira, Rudels aceitou a recompensa, querendo a ajuda de Nanahoshi caso ele tenha problemas com Sylph ou Roxy. Com a vida de uma amiga salva, o grupo passou mais alguns dias na fortaleza de Perocils, até que então,
todos voltassem para os seus lares. Só um adendo para uma informação que eu esqueci de colocar no roteiro: depois da batalha, Cliff acabou conversando com Kishirika sobre sua recompensa por ajudá-lo. E assim como foi com Rudels, Kishirika deu um olho demoníaco para Cliff, com esse olho sendo o olho da identificação, que permitia que ele olhasse para qualquer item e entendesse suas características. Só que o problema desse olho era que Cliff não conseguia desativá-lo, então quando ele olhava para qualquer coisa, aparecia uma identificação e explicação, fazendo o mundo inteiro ser inundado com texto, e ele não conseguia andar sem a ajuda de Elinalise. Por isso, para resolver esse problema, ele teve que começar a usar um tapa-olho até que ele conseguisse dominar esse poder, o que, diferente de Rudels, talvez acabe demorando um pouquinho mais de tempo. Ao se reunir com sua família e uma exaustão grande tomar seu corpo, Rudels vai tomar um banho quente para poder descansar e refletir um pouco. Ele percebeu que ainda precisava ficar muito mais forte, além de que só pensar em ficar longe de sua família por 10 anos ainda o assombrava. Tinha mais alguma coisa que ele tinha que lembrar, e isso fez ele refletir no fato de que ele costuma várias vezes esquecer algo importante. E sabendo que isso poderia se tornar um problema no futuro, ele pensou em começar a escrever um diário, sempre anotando algo importante que ele precisaria lembrar. Depois de rabiscar um pouco, o sono acabou o dominando. Logo, ele percebeu estar em uma área totalmente branca, e lá estava a pessoa que ele não via há 2 anos, Hitogami, ou o Deus Humano. Os dois acabaram tendo uma conversa sobre tudo que Rudels passou nesses últimos anos, e diferente das outras vezes, Rudels estava um pouco menos agressivo com Hitogami. Até que durante a conversa, Rudels pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse ido ajudar Paul, e o resultado teria sido bem diferente. Sem a intervenção dele, Paul teria conseguido salvar Roxy e Zenith, e por conta do envolvimento de Rudels, Paul acabou morrendo. Esse ato acabou deixando Rudels chocado, mas com o apoio de Hitogami, ele apenas deixou isso no passado. Depois de conversar um pouco, Hitogami finalmente diz o motivo de estar ali. Ele apenas queria que Rudels fizesse um favor, e esse favor seria ir até o porão e verificar se não tinha nada estranho. O Rudels até pensou em questionar, mas por conta de Hitogami já ter o ajudado muitas vezes, ele, sem questionar, aceitou fazer esse favor, o que acabou deixando o Deus Humano bem feliz. Feliz até demais, pois quando a consciência de Rudels começou a sumir, um sorriso doentio se abriu no rosto de Hitogami. Ao abrir seus olhos, Rudels, lembrando das palavras de Hitogami, não demorou muito para sair de sua sala e ir até o porão, até que, de repente, ele sentiu uma presença atrás dele. Isso acabou o deixando confuso, porque não importava o quanto se esforçasse, ele não conseguia encontrar essa presença, até que, numa tentativa de encontrar ela, ele fingiu que iria sair da sala, e imediatamente se virou na esperança de encontrar a pessoa furtiva. Assim como ele sentia, alguém estava lá. A presença pertencia a um homem com um robe vermelho e esfarrapado que estava sentado na cadeira de Rudels. Ele era velho, com rugas no rosto e um cabelo branco como a neve. Ele tinha um ar de um veterano experiente, mas havia algo rude e nada refinado nele. A luz em seus olhos era nítida e as cores das pupilas direita e esquerda eram diferentes uma da outra. Seus lábios tremeram de surpresa. Então, eu consegui. Ele olhou ao redor, semicerrando os olhos enquanto sua expressão se enchia de emoção. Já Rudels, por algum motivo, sentia que já tinha visto aquele velho em algum lugar. Quando ele citou o nome de Hitogami, o velho finalmente olhou em sua direção. E após negar ser o Deus Homem, o velho diz para ele não ir até o porão, pois ele estava sendo enganado. E esse seria o início da destruição de sua vida. Ao ser perguntado sobre quem era, o velho acabou pronunciando um nome que apenas Rudels conhecia. Afinal, aquele era o nome de sua vida passada, e isso foi o suficiente para causar choque nele. O motivo daquele velho conhecer aquele nome era porque aquele também era o nome de sua vida passada. Ou seja, aquele velho e Rudels eram a mesma pessoa. Mais especificamente, aquele velho era o Rudels que veio do futuro. A atual situação era meio difícil de acreditar, mas as próximas palavras do velho foram o suficiente para tornar a afirmação dele mais acreditável. Sem poder perder tempo, o velho, que se dizia ser o Rudels no futuro, diz que ele não podia ir até o porão, pois no momento em que ele abrisse a porta, ele iria assustar um rato doente que tinha dentes roxos. O rato, assustado, então iria fugir para a cozinha. Lá,
ele iria mexer em restos de comida que Roxy acabaria comendo após acordar com fome, e consequentemente, ela iria pegar uma doença que se chama Síndrome da Petrificação, uma doença que, além do nome já falar por si mesmo, não era fácil de contrair. Afinal, ela só podia afetar quem estivesse tendo uma vida gerada dentro de si, mais especificamente, se uma mulher estivesse grávida. Ou seja, Roxy estava grávida e seria a pessoa perfeita para contrair a doença. E após ela ficar com febre e muitos dias se passarem, o pior aconteceria. Roxy iria morrer. O que ouvir fez Rudels ficar sem palavras. A síndrome de petrificação era uma doença que só podia ser curada com magia de cura de nível Deus. Rudels até tentou ir atrás do encantamento correto, mas quando ele aprendeu, já era tarde demais. E isso só iria acontecer porque Rudels escutou o conselho de Hitogami sem questionar, algo que o Deus Homem tinha planejado ao fazer Rudels abaixar sua guarda. Como se a morte de Roxy não fosse suficiente, Nanahoshi não conseguiria concluir o seu objetivo de voltar para casa, e isso faria ela pela terceira vez entrar em desespero e dar um fim à sua vida. Depois de Roxy, Sylph seria a próxima. Por estar extremamente triste pela morte de Roxy, Rudels nem mesmo pensaria em Sylph, e isso acabaria fazendo a elfa entrar em depressão. E nesse momento, Hitogami se aproveitaria da situação para manipular Luke, fazendo ele aconselhar Ariel de voltar para Azur, e para acompanhar sua amiga, Sylph iria junto dela. O problema era que isso levaria à sua morte em batalha, e após perder suas duas esposas, Rudels receberia mais uma visita de Hitogami, que iria rir do seu estado e agradecer por toda a ajuda. Depois de descobrir a verdadeira face do Deus Homem, Rudels dedicou toda a sua vida a caçar e se vingar de Hitogami. E enquanto ele dedicava sua vida e alma à sua vingança, Eris, a pessoa que Rudels não via há anos, finalmente tinha reaparecido em sua vida. E, infelizmente, por conta do que aconteceu nos últimos anos, eles não conseguiam ter uma única conversa decente sequer, sempre levando a uma luta onde Eris o deixava à beira da morte, mas sempre segurava os seus golpes para não matá-lo. Por conta de sua personalidade problemática e não conseguir se expressar, o relacionamento deles permaneceu horrível, até que o pior acontecesse. Numa luta contra Toph, Rudels abaixaria a guarda e quase perderia sua vida. Porém, para salvá-lo, Eris morreria em seu lugar. Assim, a terceira pessoa que ele já amou morreria. Até que após ver que tudo estava perdido, Rudels teve a ideia de voltar no tempo para poder avisar o seu eu do passado dos planos de Hitogami. E graças ao imenso poder que ele adquiriu, ele conseguiu completar o feitiço. Ou pelo menos era o que ele pensava. Então, depois de contar tantas informações sem intervalo, Rudels do futuro diz que Rudels do passado precisa fazer 3 coisas: conversar com Nanahoshi sobre um jeito de encontrar Orsted, enviar uma carta para eles resolverem um mal-entendido e fazer dela sua terceira esposa, e nunca se opor a Hitogami, pois se ele fizesse isso, as coisas poderiam ficar piores. Porém, ele nunca deveria confiar em Hitogami. Até que então, após completar seu objetivo, o velho acabou caindo da cadeira, e isso fez Rudels perceber algo horripilante. O velho, esse tempo todo, estava sem a outra metade do seu corpo, mostrando que ele não conseguiu usar o feitiço por completo, além de que isso consumiu toda a sua mana. Antes que a morte chegasse até seus olhos, o velho entrega a Rudels um caderno, onde tem todas as informações que ele precisa. Enquanto isso, ele dizia que não queria que o seu eu do passado se arrependesse de nada. Seus olhos recuperaram o foco por um instante, e ele começou a alucinar com a imagem de Roxy e Sylph. E depois de se esforçar tanto e completar seu objetivo, o Rudels do futuro estava finalmente morto. Sem muito tempo para poder pensar, Rudels, com sua magia de gelo, congelou toda a sala em que o rato estava, e isso foi o suficiente para matá-lo. E depois de impedir o início da destruição de sua felicidade, ele queimou o corpo do seu eu do futuro, deixando suas cinzas ao lado da lápide de Paul. E após se enterrar, ele logo começou a escrever uma carta para eles. Assim, uma nova linha do tempo acabou sendo criada, e Rudels deveria fazer de tudo para evitar o seu futuro miserável.